Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo Embalado. Eu sou o Mauro Talhaferri e vou te fazer companhia. Você sabe que aqui a gente traz muito conteúdo para quem está preocupado com tecnologia, inovação e sustentabilidade na indústria do plástico. Quando a gente fala em plástico, a gente lembra de embalagens de refrigerante, não é verdade? Pois bem, a Coca-Cola Solar é responsável por levar a bebida mais famosa do mundo para as mesas do norte e do centro-oeste brasileiro. E como uma empresa desse porte lida com o desafio de tornar suas embalagens mais sustentáveis? Pois é, nesse episódio do Papo Embalado, a gente vai conversar com a Natália Bezerra, que é coordenadora de Supply Chain da Solar. Natália, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês pelo convite, me sinto super honrada por estar representando a Solar e o sistema Coca-Cola como um todo. E vamos trocar a experiência, vamos trocar ideia. A Natália vai nos dar a visão de quem está na linha de frente, buscando as melhores soluções, as melhores práticas e embalagens com conteúdo reciclado. E para complementar essa nossa mesa, esse nosso papo e para trazer a perspectiva de quem produz e inova, eu tenho aqui o João Alves, que é gerente de inovação da Val Group, e o Marlos Oliveira, que é o diretor de inovação da Val Group. Muito obrigado também por vocês estarem aqui com a gente, me ajudarem aqui a bater esse papo com a Natália. Vamos lá, vamos bater esse papo. Natália, queria saber, já começar te perguntando o seguinte, como coordenadora, né, da cadeia de suprimentos, quais são os maiores obstáculos, os maiores desafios que vocês enfrentam para adquirir embalagens fabricadas com material reciclado? Bom, quando surgiu a necessidade por parte da Coca-Cola Company de a gente agregar conteúdo reciclado nos nossos insumos, o PET principalmente, que é o nosso insumo principal, a Solar identificou que foi necessário criar um setor específico para a sustentabilidade. Então, hoje, dentro de compras, nós temos uma coordenação voltada somente para esse olhar. Então, é uma coordenação do Maurício, hoje não é a minha coordenação. O Maurício, juntamente com um time aí de 3, 4 analistas, eles estão à frente dessa operação e conseguem estar atuando aí à frente dos 3 principais pilares, eu posso dizer, né? Hoje a gente está bastante preocupado em estar entregando para os nossos convertedores um resíduo de qualidade, né? Hoje o preço ele é realmente um ponto importante, mas a qualidade acaba sendo ainda mais promissora. A questão da gestão da entrega. Então, esse time está sempre à frente aí na operação, no dia a dia, garantindo que os nossos agregadores vão estar integrando esses insumos dentro das fábricas de vocês, para que vocês possam estar abastecendo, consequentemente, as nossas fábricas, que, diga-se de passagem, o nosso volume é extraordinário, né? É gigantesco. Então, e o terceiro ponto, o terceiro pilar que eu posso dizer é a questão da gestão de preço, né? Hoje a gente busca aí ter cenários, ter preços mais competitivos dentro do mercado, e esse time aí está totalmente engajado e focado para estar construindo esses pontos, esses pilares para a Solar. Ô Marlos, como é que é feita toda essa integração e os desafios que são encontrados também, né, pela indústria no desenvolvimento e processamento aí das resinas com conteúdo pós-consumo? Bom, o desenvolvimento das resinas é algo bastante desafiador, né, porque por ser pós-consumo, o que acontece é que você tem uma perda de propriedades do produto quando você compara com uma resina virgem. Sim. Então, o desenvolvimento de matérias-primas de resinas pós-consumo, ele tem que levar em conta isso. Porque no final das contas, a resina pós-consumo, ela tem que entregar um desempenho muito parecido com o da resina virgem. Porque no final das contas também, a embalagem precisa manter a mesma funcionalidade, que é conter e proteger esse produto. Então não é porque uma embalagem tem um conteúdo de resina reciclada que ela tem o luxo de entregar um desempenho inferior a de uma embalagem que é produzida com um produto 100% virgem. Então isso já é um desafio muito grande no desenvolvimento, ou seja, como fazer que a resina pós-consumo se aproxime cada vez mais do desempenho de uma resina virgem. Então você tem que ter um cuidado muito grande com várias etapas desse processo de produção e muitas vezes você tem que acabar inclusive colocando alguns aditivos para fazer com que essa resina se aproxime do desempenho de uma resina virgem. Isso do ponto de vista de desenvolvimento. A sua outra pergunta foi com relação ao processamento. Ou seja, como produzir essa embalagem feita com uma resina pós-consumo.
Esse também é um desafio. É um desafio que nós, na Val Group, encontramos diariamente. Porque processar uma resina pós-consumo também tem os seus desafios, né? Porque ela tem a presença, muitas vezes, de alguns contaminantes, tem presença de alguns géis ou pontos pretos, enfim, detalhamentos técnicos que, às vezes, fazem com que seja necessário a redução da velocidade de produção dessas embalagens, o que pode acarretar em aumento de custo também. Então, o desenvolvimento e o processamento são etapas críticas e que têm que ser olhadas com bastante cuidado e algumas estratégias bastante específicas para que no final a gente consiga entregar a qualidade que a Solar precisa e também isso não afete os custos finais, que também é outro componente bastante importante da estratégia, certo? Isso, e hoje a Solar ela está representando cerca de 70% do território nacional dentro do Brasil, né? Então, a gente está aí com 13 fábricas produtoras, 36 centros de distribuição. Então, esse é o nosso maior desafio, é garantir qualidade, garantir entrega e preços competitivos. Você falou 70% do território, é isso? Hoje, sim, 70% 70%? do território nacional é por parte da Solar. Está em todas as regiões? Não, a gente está no Nordeste em todo, parte do Centro-Oeste e Norte. E Norte. Exato. Você esteve na Espanha acompanhando algumas iniciativas de sustentabilidade da Coca-Cola, né, João? Na verdade, a gente, com frequência, né, tem visitado algumas regiões aí ao redor do mundo e a gente vê que a Coca-Cola, ela é um motor, um incentivador importante em todas essas regiões que a gente visita, de novas tecnologias de embalagens mais sustentáveis, né? Então, no caso da Espanha, né, que você comentou, a gente vê a Coca-Cola usando conteúdo reciclado não só na garrafa, né, com 100% de conteúdo reciclado, como a gente tem aqui no Brasil também, mas a gente vê também em outros componentes dos produtos Coca-Cola, como, por exemplo, os envoltórios, né, que são os filmes termoencolhíveis, né, que são utilizados para poder apresentar o produto em formatos multipack, né, na gôndola do supermercado. A gente vê também cases bastante interessantes, como garrafas da Coca-Cola que não apresentam um rótulo. Então você consegue apresentar o produto de uma forma criativa, levar o mesmo conteúdo e informação que o consumidor precisa, mas sem a necessidade de você ter um material a mais nessa garrafa, né, aderido a essa garrafa. Então, quando a gente viaja para outras regiões, a gente vê muitos cases da Coca-Cola, de embalagens que impulsionam a sustentabilidade. E a questão do rótulo e não ter o rótulo é muito interessante, né, Zé? Porque isso, no final do ciclo, vai facilitar bastante a etapa de reciclagem. Exatamente. Vai ser uma chance a menos de você ter contaminação entre produtos e matérias-primas diferentes, né? Lembrando que o rótulo é feito de um produto e a garrafa é feita de uma outra resina completamente diferente. Fora o impacto que a gente tem de redução de plástico no meio ambiente, redução de CO2, redução de água, do consumo de água, tudo isso agrega valor, né? Exato. Hoje essa garrafa, né, no processo Val Group, quando ela chega para nós desse jeito aqui, né, contendo garrafa, rótulo e tampa, 100% desse material, ele é destinado para reciclagem, né? Claro que não no mesmo processo, igual o Marcos comentou, né? Nós temos aqui 3 materiais diferentes. Então nós temos a tampa, que é feita de polietileno de alta densidade, nós temos a garrafa, que é feita de poliéster, e nós temos o rótulo, que é feito de polipropileno. É dessa forma por conta de uma necessidade de cada um dos componentes. A gente não consegue fazer toda a garrafa com o mesmo tipo de material, tá? Mas quando a garrafa ela chega para a gente desse jeito aqui lá na Val Group, a gente consegue separar tampa, rótulo e garrafa e destinar cada um para o seu processo específico de reciclagem. O problema é que nem sempre o rótulo ele chega para nós. Muitas vezes a garrafa chega assim, né, com o rótulo já removido, ou a tampa já removida também da garrafa, né? Por isso que eu reforço aqui para o consumidor, né, que eu também faço parte, de sempre descartar a garrafa desse jeito aqui, né? Consumir todo o produto, remover o ar dela, fechar a tampa e descartar os 3 componentes em conjunto. Por quê? Porque chegando dessa forma para a indústria de reciclagem, a gente vai conseguir dar um destino circular para cada um desses componentes. Acabei de descobrir que eu tô fazendo errado. Eu também fazia. O que eu faço? Eu tomo refrigerante, aí quando eu termino, eu
lavo um pouquinho, passo uma aguinha e Sim. tal, mas eu boto no lixinho reciclável, mas eu jogo a tampinha e a garrafa, eu não fecho a tampinha de volta. Quer dizer que é importante fechar. Se você descarta a tampinha É. numa cadeia que vai reciclar a tampinha, não tem problema, porque o mais importante é o resíduo não escapar para o meio ambiente. Uhum. Mas se você vai jogar num lixo, num coletor, né? Num coletor onde não tem essa separação, o ideal é você descartar os Tudo três junto. juntos, porque daí é muito mais fácil para alguém levar isso aqui até a indústria de volta. Entendi. E a gente vai reciclar, né, em processos independentes. Ô, Natália, pelo que eu entendi, o projeto de vocês é de usar pelo menos 30% de material reciclado nas garrafas PET, é isso? Não, hoje nós já temos até garrafas com 100%, Com 100%. de conteúdo reciclado, que é o É. caso da nossa água cristal. Posso falar que é a melhor água do Brasil, né? Mas nós temos produtos com 50% PCR e o nosso novo projeto, que é a implementação de conteúdo reciclado no Shrink, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O É, que é o embalagens. shrink? O Shrink é o pack, sabe aquele pack de Coca-Cola, latinhas 350, que todo mundo compra no supermercado? Uhum. Aquela embalagem impressa é o Shrink. A parte externa, aquele Exato. plástico que tá por fora ali da Exato. embalagem. Isso é o Shrink colorido, no caso da Coca-Cola. Mas quando você compra 2 litros, por exemplo, já vem o Shrink liso, sem impressão. Aham. Aquilo é essa categoria, Shrink. E qual que é o projeto do shrink? O projeto do Shrink, ele veio aí para agregar ainda mais valor, né? A gente já vinha namorando com esse projeto há algum tempo e hoje a Solar ela já está trabalhando com conteúdo reciclado em PET. A gente já recicla quase 100% de todas as nossas latas, garrafeiras, vidros. Então o filme ele veio aí para agregar ainda mais valor aos nossos projetos e iniciativas sustentáveis, né? E, infelizmente, nós estamos aqui sem o nosso pack, por questões assim, de operação. Ainda não está pronto, ainda não está no mercado. Mas em breve todo mundo vai ver aí, vai receber em casa o pack com conteúdo reciclado, né? E esse é um projeto de parceria, né? Que né? a gente está desenvolvendo em conjunto. Então nós temos aí pelo menos 3 empresas envolvidas, né? Então temos aí a Solar, com a marca, né, que vai demandar pelo conteúdo reciclado e pela embalagem com conteúdo reciclado. Temos a The Ink, que é uma empresa que a Val Group colaborou no desenvolvimento para reciclar justamente esse tipo de embalagem, que é o envoltório, né, termoencolhível, e que tem a tecnologia para fazer o destintamento da embalagem e a reciclagem dessa embalagem. E a Val Group, que é a convertedora, né? Que é a recicladora, que colabora com a reciclagem desse material e que vai utilizar essa matéria-prima reciclada na composição do filme termoencolhível que a gente vai entregar para a Solar, né? E com um percentual inicialmente de 30% e já com um objetivo, um horizonte de chegar em 50% muito em breve também. Basicamente isso. Marlos, a gente estava falando agora há pouco da questão da reciclagem, de como é que a gente deveria entregar o material, a garrafa para reciclagem. Em termos de matéria-prima disponível para reciclagem, disponível para produzir novos plásticos ou novas embalagens, como é que você avalia o atual momento aqui no Brasil? Bom, o índice de reciclagem, né, divulgado pela Associação Brasileira do PET, para o PET de garrafas é de 55% aproximadamente. Isso significa que ainda existe 45% desse material que ainda não é coletado. Então, a cadeia de coleta, ela no Brasil, ela tem uma série de fatores que incluem também os catadores, essa rede de cooperativas que está por trás. Então, operacionalizar isso e fazer com que esse volume aumente é um grande desafio, principalmente levando em conta de que você tem essa dificuldade logística por trás também. Né? E como fazer as garrafas que são consumidas num lugar muito longínquo chegar nos grandes centros para você ter uma massa crítica que vale a pena realmente você ter uma operação industrial de reciclagem. Mas o fato ainda existe 45% desse volume que não é coletado, que não chega nas mãos da indústria. E aí, trazendo um pouquinho o gancho, falando um pouquinho do que a Solar tem de iniciativa para essa ação, é que existe hoje o projeto do Recicla Solar. Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer. Nada mais é do que uma iniciativa da Solar de estar coletando esses resíduos, né? Tanto em eventos externos, vocês podem ver em carnavais, em
São João, em festivais. A Solar ela tem um stand lá para estar realizando essas coletas desses resíduos. E não somente isso, a gente tem desenvolvido alguns agregadores, posso falar, que hoje a Solar ela tem 10 agregadores parceiros, então a gente está aí junto a essas famílias, junto a essas empresas, treinando eles, gerando renda, fonte de renda para essas empresas, né, para essas pessoas que antes não tinham essa oportunidade, agora passam a ter. Então hoje a Solar ela é responsável por estar coletando 1,5 toneladas de resíduo no meio ambiente, isso por mês, né? E principalmente focada na região do Nordeste, tá? Uhum. Então, inicialmente, em 2021, quando o Recicla Solar começou, nós tínhamos 3 agregadores. Hoje a gente está com 10 e até o final do ano nós vamos ter 12, né? E outro ponto que eu me orgulho muito de falar é que a Solar hoje ela é neutra em 3 estados, né? No Nordeste, no Ceará, na Bahia e no Rio Grande do Norte. O que significa ser neutro? 100% do que eu coloco de PET no mercado, eu recolho. 100%. Qual que é o segredo? Como é que se consegue chegar nessa neutralidade? Exatamente isso que eu pontuei na primeira pergunta. É ter um time 100% focado, voltado nessa operação. Antes a gente não conseguia realmente fazer essa implementação e dar o avanço que a gente gostaria de dar, exatamente por não ter essas pessoas ali voltadas com olhar para aquilo. Então hoje é o principal projeto que nós temos hoje. A gente se orgulha muito de falar sobre ele. Né? É bem rico. E como é que vocês equilibram a questão da sustentabilidade com a questão econômica, né? Porque precisa ser economicamente viável para a indústria também, né? Sim, essa pergunta é de milhões. Né? E eu vou te responder essa pergunta como outra pergunta, né? Que eu realmente costumo fazer. Até quanto a sustentabilidade ela vai ser sustentável, né? Porque a gente sabe hoje que o preço da resina reciclada ela é um preço mais elevado do que a resina virgem. Então a Solar ela tenta estar sempre equalizando isso dentro do mix de produtos, né? Hoje nós temos itens com 25, com 50, com até 100. Então a gente vai variando isso porque não somente o indicador de sustentabilidade a gente tem que seguir, como também o nosso orçamento, né? Exato. Então a gente está sempre ali equalizando. Por isso que, Mauro, é isso o motor, né, para esse movimento todo é o consumidor, né? Então, quando o consumidor ele vai ter até a gôndola do supermercado, né, e escolhe um produto da Solar Coca-Cola, ele está incentivando para que a Solar continue esse movimento e para que nós da indústria invista cada vez mais para transformar esses 55% em 65% até 100%. Até 100%, é. Exatamente. Mas o que eu ia perguntar é até que ponto também a indústria do plástico pode colaborar com inovação, com tecnologia, para que essa cadeia seja também economicamente viável? Esse é um ponto fundamental, porque quando a gente fala em redução de custos, né, na cadeia de reciclagem, isso funciona também para a cadeia do virgem, ou seja, quanto maior a escala, mais eu consigo reduzir meu custo. Né? Então, como é que eu faço para ganhar escala? Então, a gente está num ponto de transição agora que é bastante crítico. Então, iniciativas como, por exemplo, começar com teores de 30%, depois evoluir para 40%, 50%, esse pode ser o caminho para que no início você não tenha um impacto tão grande em custos e gerando economia de escala, esses custos de matéria-prima reciclada possam reduzir ao longo do tempo, né? Porque é muito importante que essa cadeia de reciclagem ela se sustente mantendo uma remuneração justa para quem está lá na ponta, responsável pela coleta. Porque a indústria depende da coleta. Se você não tiver atrás um cenário com pessoas que estejam bem remuneradas e que realmente fiquem nesse negócio, como é que você vai ter disponibilidade de matéria-prima pós-consumo? Então, essa é uma roda que precisa girar. E para ela girar, a gente não vai começar necessariamente no 100%. A gente pode começar com teores menores e ao longo do tempo ir aumentando essa disponibilidade de um lado e tendo o consumidor puxando na outra ponta da cadeia. Em termos de matérias-primas, tem novidade que você vislumbre no futuro que possa também ajudar a aumentar ainda mais a quantidade de material reciclado? Bom, nós estamos falando bastante aqui de material reciclado pós-consumo, né? Nós também temos, já começamos a ter agora uma oferta cada vez mais significativa de resinas que chamamos de resinas circulares, que vem do processo de reciclagem avançada. É um processo bastante técnico, mas assim, resumindo em poucas palavras, o que a reciclagem avançada faz através de processos muito específicos, transformar resíduos que são
pouco amigáveis para uma reciclagem mecânica pós-consumo. Então, a garrafa PET, ela tem, por um monte de razões químicas, principalmente, né, ela é muito amigável à reciclagem. E por isso, inclusive, que esse foi o primeiro resíduo a ser reciclado. Então, nós conseguimos, através de um processo que é bastante complexo, mas nós conseguimos chegar numa matéria-prima isenta de contaminação e totalmente apta para contato com alimentos. Isso nós conseguimos a aprovação da Anvisa em 2008 para o PET. Isso para o polietileno, por exemplo, que é o material da tampa, já tem uma complexidade maior por razões químicas. Tá? E tem outros plásticos que são mais complicados ainda de se reciclar. Isso significa que você não vai reciclar? Não. Existe essa técnica de reciclagem avançada que permite que você recicle também esses materiais de complexidade maior. Então agora já começa a surgir em quantidades industriais resina, matéria-prima disponível vindo desse tipo de reciclagem. Então, para os próximos anos, a gente está vendo os projetos realmente se concretizando dos fornecedores, que são as grandes petroquímicas, e nós já vemos o volume já chegando às nossas mãos. Então, esse é uma outra ferramenta que, combinada com a reciclagem pós-consumo, vai nos levar a índices maiores de reciclagem total. Quer dizer, o que eu estou entendendo é que é preciso ter a matéria-prima de um lado, quer dizer, toda a cadeia, né, de circularidade para que essa matéria-prima volte para a indústria, e por outro lado a indústria precisa ter a tecnologia para transformar essa matéria-prima toda. E inovação aqui é fundamental. Sem tecnologia nós não vamos conseguir elevar a porcentagem de conteúdo reciclado nas embalagens. E a nossa ideia não é parar por aí em filmes, né? A gente quer implementar aí nos próximos anos, tanto em rótulos como em tampas e demais categorias. A nossa ideia, a Solar, realmente é manter todas as nossas categorias de embalagens com conteúdo reciclado. O que te move a isso? Qual que é o teu propósito? O propósito o teu e o da Solar? Olha, meu propósito pessoal é saber que eu estou fazendo o bem ao mundo, né? Então, eu estou gerando conteúdo reciclado, eu estou fazendo com que esse item aqui retorne para o meu fornecedor e ele volte para a minha casa. Então, eu acho que evitar que ele vá para o oceano, eu acho que é o mais recompensador. Tá? E também tive a oportunidade de conhecer uma cooperativa, né? Uma das nossas cooperativas. É lindo ver o brilho no olhar das pessoas que antes não tinham aquela oportunidade de estar tendo aquele treinamento, de estar tendo aquele trabalho, né? E hoje passou a ter, né? Tá entendendo que aquele trabalho dele é essencial para o meio ambiente. Então, isso é melhor do que qualquer valor financeiro, na minha visão. E a questão de resíduos é algo que não é mais uma opção. A gente tem que lidar com isso. Né? Não temos mais condição de gerar esses resíduos, sendo que a gente está consumindo uma quantidade de recursos já maior do que a própria capacidade do planeta de se regenerar. Então isso está claro. Então não é mais uma opção, é uma obrigação realmente. É uma questão de responsabilidade, né? É a indústria sendo responsável e colaborando com a sua parte para que o mundo continue sendo mundo, né? E nós como consumidores também, né? Então a conscientização é uma coisa fundamental. Então, poxa, como vamos colocar as embalagens nos lugares corretos? Esse acesso ao resíduo precisa ser facilitado por nós consumidores também. E é por isso que a gente está preparando especialmente essa série de podcasts, o Papo Embalado, justamente para você conhecer como é que funciona essa questão da circularidade, a questão da sustentabilidade dentro da indústria do plástico, todas as tecnologias, as inovações. Natália, Marlos, João, muito obrigado por participarem desse episódio aqui com a gente. Tenho certeza que quem assistiu está sabendo mais agora sobre a Coca-Cola e sobre todas as questões de sustentabilidade que vocês trazem. Eu queria estar aqui. Obrigada, pessoal. Eu queria agradecer a você, Natália. Veio de longe só para nos prestigiar e um brinde aí por todo esse movimento que está acontecendo. Obrigado, viu? Saúde. E enquanto a gente brinda aqui, a gente aproveita para te agradecer por fazer companhia para a gente. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, siga o nosso canal. Clica aí no coraçãozinho, no joinha, dá a sua curtida, compartilha com as pessoas que você sabe que se preocupam com sustentabilidade, com tecnologia, com inovação. Isso é super importante para a gente, mas é mais importante ainda para o planeta onde a gente vive. E até uma próxima oportunidade, até um próximo episódio do Papo Embalado. Até lá, tchau, tchau.